E aí? Eu fiquei bastante tempo, alguns dias, sem postar por aqui. E por um motivo bem específico, na verdade. Eu simplesmente deixei as coisas que são a base do que eu preciso para poder fazer tudo desestabilizarem. E aí com isso acaba que eu não consigo fazer todo o resto. E é uma parada que eu vou falar hoje, que é sobre o essencial, o que você precisa para poder conseguir fazer coisas grandes. Porque não tem como fazer coisas gigantescas, não tem como fazer um prédio de 30 andares sem que você tenha uma boa estrutura, sem que você tenha uma boa base. E foi uma parada que rolou, então a minha casa ficou desarrumada, de verdade. Eu tava lendo a Bíblia todos os dias, tudo certinho, de manhã, de noite, de dia também, em alguns períodos. Alguns dias eu tava conseguindo ler. E acabou que eu acabei deixando isso cair entre os meus dedos. Até mesmo acordar às 5 horas da manhã, tudo isso começou a se soltar. Então, errar um dia é normal, errar dois até que vai, mas começar a errar constantemente nas mesmas coisas, eu deixei de fazer o básico. E aí, quando eu deixei de fazer o básico, eu já não consegui mais fazer o que saía desse ciclo. Então, quando a minha casa tá arrumada, quando eu tô conseguindo acordar no horário, quando eu tô lendo a Bíblia, quando estou bem em todas essas coisas essenciais, básicas, aí sim você consegue fazer coisas grandes. E é disso que eu vou falar hoje, porque muita gente hoje em dia acaba pregando que você tem que fazer o extraordinário, mas elas acabam falando só de coisas tão banais, tipo estuda mais, corre mais atrás das coisas, mas no fim, se você estiver fazendo só isso, você vai estar preparando todos os seus dias para viver o amanhã. E não que eu não esteja fazendo isso hoje, só que fazendo dessa maneira, querendo o essencial, eu não só tô construindo meu futuro amanhã, mas como eu tô vivendo um bom presente. Então, eu digo, a minha vida é ótima, assim, e é algo que eu não dizia há um mês atrás, há 2 meses atrás. Eu não ficava falando que minha vida é ótima, que a minha rotina é ótima, que meu dia a dia é ótimo. E hoje eu sinto prazer nisso. Sinto prazer em lavar a louça, sinto prazer em arrumar minha cama. É sério, tá frio em São Paulo. Eu tenho que arrumar, tipo, dobrar cinco cobertas. E ótimo que eu tenho que dobrar 5 cobertas, né? Graças a Deus. Mas é isso que eu tô falando, são 5 cobertas. Eu podia deixar só ali na cama e falar, não, tá frio mesmo, né? Então deixa pra lá, deixa aí desarrumado mesmo. Aí vai ficar quente pra de noite. E era algo que eu tava fazendo. Não dizendo isso, mas deixando a minha cama desarrumada. Então eu tava acordando no horário errado, não tava conseguindo arrumar as coisas em casa, no meu quarto. Não tava lendo, porque já não tinha mais tempo. E aí eu tinha que sair, acordava para sair já, para resolver as coisas. Algo que não dá, né? Não tem como viver isso. Então, a parada é viver o essencial. O essencial. O essencial. Porque depois que nós tivermos o nosso essencial, aí sim a gente consegue fazer todo o resto. Então, colocando os pontos, estar bem com Deus. Deixar as coisas arrumadas, porque aí você vai ser um rico porco. E nem vai viver uma vida feliz, sinceramente. Nem vai viver uma vida feliz, porque as pessoas acabam buscando essa tal da felicidade nas riquezas, buscando essa tal da felicidade quando eu tiver dinheiro. Mas eu comecei a perceber que a felicidade está nas simples coisas mesmo, nas coisas essenciais, sabe? É chegar em casa e ter uma casa arrumadinha, um quarto arrumado, e não com coisas luxuosas. Ah, tem tal coisa para arrumar na minha casa. Ah, minha parede tá de tal jeito, mas tá tudo arrumado, sabe? É confortável. É confortável. Então, hoje eu arrumei meu quarto. Falta em cima do meu guarda-roupa. Falta em cima do meu guarda-roupa. Mas aí eu pego um dia básico, 15 minutos, sei lá.
faz 15 minutos por dia, 5 minutos por dia, e aí em 4 dias eu termino aquilo, fazendo de pouquinho em pouquinho. Isso é ótimo. E essa é a parada. Então, eu falei há algum tempo atrás que eu me demiti da empresa que eu trabalhava. E eu falei que entre Deus ter falado para eu sair e o que eu estou vivendo hoje, teve esse meio tempo aqui, ó, literalmente esse meio tempo, que foi a minha cabeça. Então, em muitos momentos, eu me afastei de Deus, não estava tipo, Deus, o que eu vou fazer agora? O que eu tenho para fazer hoje? O que eu tenho para fazer hoje? Eu não estava fazendo isso, eu só estava correndo em círculos dentro da minha própria mente. E no fim das contas, não tem como fazer. Porque eu não tenho um propósito. A minha vida é uma vida de propósito. Então, a minha vida inteira é um grande propósito. E a sua também. Então, desde o horário que eu acordo, aquilo que eu como, tudo isso tem um propósito, tem um plano para Deus. Então, Deus não tem um projeto na minha vida. Deus tem a minha vida como projeto. Deus não tem um propósito na minha vida. Deus tem a minha vida como propósito. Porque quando nós colocamos o propósito fora de nós, então eu consigo cantar. Deus quer que eu cante, quer que eu seja do louvor. E eu consigo louvar sem Deus. Eu consigo. Tem como fazer isso. E aí que a gente volta para o essencial. Você vai fazer de qual maneira? Com qual intuito? E aí quando a gente coloca o propósito fora de nós não estamos colocando o propósito na nossa vida. E aí a nossa vida pode não ter Deus como parte dela, pode não pertencer a Deus. E o nosso propósito juntamente pode ser controlado somente pelas nossas decisões, somente pelas nossas opiniões, somente por aquilo que a gente acha, por aquilo que a gente quer. Não tendo prazer no essencial. E o essencial é o quê? Deus, é a presença do Senhor em nossa vida. Esse é o essencial. Não precisamos de mais nada, somente da presença de Deus. E com a presença de Deus, o Senhor vai acrescentando conforme Ele quer. Não precisamos de mais nada, somente da presença de Deus. E se Deus quer que eu trabalhe com determinada coisa, então eu vou trabalhar. Se Deus quer que eu faça qualquer coisa, eu vou fazer. Eu só quero a presença dEle. E com a presença dEle, eu faço as outras coisas. João 15, versículo 4. Estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E é o essencial, lembra? Então tá falando sobre a casa, mas no fim o essencial, aquilo que precisamos é de Jesus, aquilo que precisamos é de Deus em nós. Sem Ele nada nós podemos fazer. E eu vivo isso, de verdade. Eu acho que se você é cristão, é uma parada que você vive, porque o desânimo pode vir, os momentos que você se sente desamparado podem chegar. Isso pode acontecer, não deve acontecer, mas pode acontecer. Até porque vai ter os salmos, né, falando por que está batido a minha alma. Então, pode acontecer, porque está... Mas a gente tem que confrontar a nossa própria alma, o nosso próprio eu. Então, seria como a nossa consciência confrontando os nossos sentimentos. Aí, lá em Salmos, o salmista vai dizer: por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espera em Deus, confia nele. Que legal, né? Isso é muito da hora. E foi uma coisa que eu acabei de perceber, que é a consciência do salmista conversando com o emocional, com o coração. É como se fosse a mente conversando com o coração, o eu conversando com o próprio eu. Por que está batida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, confia nele.
Legal demais. Muito legal, muito legal, muito legal. E é isso, vivendo como cristão, assim, que conheceu a Cristo, que teve uma intimidade com Deus, que se aproximou de Deus, que viu verdadeiramente Deus, chega um ponto, não conseguimos fazer nada sem Deus. Não tem como acordar, não tem como levantar, não tem como dormir, não tem. Porque é nele que nós descansamos. Aí o salmista vai dizer também, em outra passagem, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. É muito legal isso. Isso é muito da hora. É porque as coisas se juntam e tudo faz muito sentido. E é muito da hora pra mim também, sabe? Porque eu não apareci aqui e falei, tava lendo João capítulo 15, apareci está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, se dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Eu não li isso e falei, caramba, nossa, isso daqui realmente junta muito. Não, eu só tava vivendo. Eu tava vivendo e aí eu entrei no meu celular, nas minhas tarefas, gravar o vídeo de hoje. E aí eu pensei, caramba, eu não tô conseguindo fazer nada além. Então por exemplo, eu tava querendo estudar inteligência artificial. Eu tô estudando inteligência artificial e depois eu vou estudar automações com inteligência artificial. E aí eu percebi, eu comecei a falar, mano, hoje eu vou estudar. Vou pegar e estudar um montão. A minha casa é bagunçada. Eu não consigo acordar na hora certa. Tudo, tipo, bem bagunça. Agora tá arrumado aqui, mas tava muito bagunçado, sério mesmo. Muito bagunçado. E aí eu falei, não, vou fazer. Só que não dá. E aí eu voltei pra casa, cheguei assim em casa. Chegando pra casa, eu tava pensando, mano, não dá. Não vai dar. Eu preciso me organizar. Eu preciso organizar o meu sistema financeiro. Então, entender certinho o que eu tô gastando e organizar uma planilha boa. Eu tenho uma planilha hoje, mas ela não tá organizada. Eu não tô colocando meus gastos lá. Eu só tô deixando. Eu fiz uma planilha boa, inclusive, que pode ser melhorada. E isso vai acontecer. Eu vou melhorar ela. Só que eu simplesmente ia deixar tudo pra lá, sabe? Então eu ia deixar a planilha, eu ia deixar o meu quarto, eu ia deixar a minha casa, no geral, toda bagunçada e correr atrás de uma coisa que não faz sentido. Então, hoje eu li, caramba, eu espero que eu encontre, de verdade. Mas hoje, pela manhã, ainda tá de manhã, agora são 7h30. Mas hoje eu tava lendo Provérbios e foi muito legal. Muito legal e realmente vai complementar muito com tudo que eu tô dizendo hoje. E é algo da hora, sabe? Faz tempo que eu não gravo, mas eu estou percebendo a minha evolução ao decorrer dos vídeos, mesmo que eu não esteja gravando todos os dias. A propósito, não, tenho que gravar um vídeo específico sobre ler provérbios todos os dias. Mas isso é muito, muito, muito legal. Enfim, tá escrito em Provérbios capítulo 4. Agora, achei. Provérbios capítulo 4, versículo 7 vai dizer que a sabedoria é a coisa principal. Então adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo que possuis. Adquire o conhecimento. Eu tava lendo na Bíblia King James, que tem uma história muito bacana, inclusive. O nome dela se chama King James por causa do rei James, que disponibilizou ela, né, na época, mas ela não deveria se chamar King James. Eu talvez fale sobre isso algum dia, mas é bem da hora. Eu tenho que reler sobre a história dessa Bíblia aqui. Aqui vai dizer, a sabedoria é a principal coisa, portanto, adquire a sabedoria, e com toda a tua aquisição, adquire o entendimento. Então, vai falar que primeiro tem que adquirir sabedoria, e depois o entendimento. Tá entendendo? Então, a parada é que eu tava querendo primeiro adquirir o conhecimento,
ignorando totalmente a sabedoria que eu poderia aprender. E o princípio da sabedoria, inclusive, é temer a Deus. É a base, lembra das coisas essenciais? Essa é a parada. Então, primeiro a gente tem que ter a sabedoria, mas a sabedoria só se conquista temendo a Deus. O princípio dela é temer a Deus. A gente quer entendimento, saber das coisas, mas primeiro a gente tem que saber como fazer as coisas. Isso é sabedoria, né? Saber como, quando, em que momento fazer as coisas. E o que fazer também. Ter a base, as bases bem sólidas. Então, se nós não tivermos uma base bem sólida, com todos os pontos muito bem estruturados, não rola, não. Que a gente não vai ter disposição, né? A parada é de ter tanta coisa pendente que a gente não consegue fazer outras coisas com excelência por conta dessas outras. Por conta dessas primeiras coisas. Então, poxa, eu ia estudar. Só que aí eu ia estudar sabendo que eu tenho uma casa para arrumar. Sabendo que eu não li a Bíblia. Sabendo que eu não falei com Deus hoje. Nossa, que coisa absurda mesmo. Então essa parada, e quando a gente deixa tudo bem feitinho, bonitinho, você fala, eu não tenho mais nada pra fazer. Eu tenho isso daqui. Eu tenho tanto tempo pra resolver isso daqui. Que ótimo. Eu vou gastar o meu tempo pra fazer isso. Que coisa linda. O Senhor abençoe a sua vida, a sua história. Em nome de Jesus, que você possa receber essa palavra. É legal, tá? Porque no fim das contas, o meu canal é sobre palavras, né? É sobre palavras, então eu recito uma passagem, eu falo sobre a minha vida, sobre o que eu tô vivendo, sobre o que você pode estar vivendo também, ou sobre o que você nem vive, mas deveria viver. Tipo, ter as suas bases. Sabe, os seus princípios mesmo. E quando você quebra um abismo chamando o outro, sabe? Então eu não tô comendo doce. Ontem eu comi chocolate. Comi chocolate ontem. Comi 3 bombom, coisa assim, sabe? Não pode. Mas essa é a parada. Um abismo chamando o outro, então é uma casa bagunçada, eu não lendo. No fim das contas, você vai deixando você vai quebrando os seus princípios. E quando você quebra os seus outros já não fazem mais tanto sentido, entendeu? É isso que faz com que as pessoas acabem se afundando cada vez mais nas drogas, sabe? Você começa em uma e aí você já nem liga mais tanto assim pra ela e as outras já não são mais tão erradas e ruins assim, porque você já tá dentro desse mundo. O álcool, por exemplo, que você toma só de sábado, e aí vira sábado e domingo, e aí vira sexta, sábado e domingo. Isso são porque seus princípios vão sendo quebrados mesmo. E como as pessoas têm vivido sem princípios hoje, né? Eu nem ia chegar nisso, mas como as pessoas têm vivido sem princípios hoje em dia, não é? Tem deixado as coisas mesmo. Qualquer coisa. Tá tudo bem, tudo. Tá tudo ok, tudo. Tudo pode, tudo eu faço, tudo me interessa, tudo me convém. E tudo eu posso, mas nem tudo me convém, é o que Paulo vai falar na palavra. Mas a parada é que as pessoas hoje em dia vivem muito sem princípio, sabe? E eu vejo, tipo, vários homens, mesmo homens em específico, que têm muita capacidade, tipo, em muitos momentos pareciam que iam ser patriarcas mesmo, aquele negócio de ter fundamentos, ter tradições, mas que deixaram se levar pelo modo como o mundo se move, sabe? Se contentaram, começaram a se contentar com o mundo. E hoje em dia já não tem mais princípios, tradições, e eu olho, tipo, desperdício mesmo, sabe? Desperdício. Porque são homens que poderiam ser matriarcas, que poderiam ter tradições, sabe? Tipo, quais são as suas tradições? Normalmente nós seguimos as tradições das nossas famílias, né? Mas quais são as suas tradições? Qual é aquilo que não precisa? Isso daqui é tradicional pra mim.
A minha vida tradicional é isso daqui, igual sabores, né? Sabor tradicional de biscoito. Tem um biscoito sabor tradicional. Tem outros sabores para outros momentos, mas tem o tradicional. É o sabor original. O sabor original da sua vida tem sido uma mistura, tutti-frutti, que não é nenhum nem outro, é tudo misturado, ou tem sido um sabor único, tradicional, aquele que você fala, o Nicolas, o gosto tradicional é esse daqui, sacou? Então, ó, espalhar o evangelho sem medo, continuamos, hoje tá muito frio, mano, hoje eu acordei 5 certinho, 5 certinho não, hoje eu acordei tipo 4h40, 4h34, tive um grande sonho que, meu, mexeu comigo. Inclusive, eu vou falar sobre eu ter sido a pessoa mais horrível que eu já conheci. Eu vou falar um pouco sobre o passado aqui. Espero que tanto quanto ou mais do que eu tenha falado sobre acordar 5 horas da manhã, porque é um assunto que dá pra destrinchar aqui, tá bom? Tem bastante coisa que dá pra falar. E isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso. Tamo junto, são 7h35 agora, eu tenho coisa pra fazer hoje, isso é uma maravilha, inclusive eu gravar o vídeo de amanhã, preciso ter vídeos gravados, pra não dar o vacilo de simplesmente ter um dia de manhã que eu tô muito ocupado e aí não sai vídeo nenhum, já parou com isso, né, coisa de menino já, tamo junto. Tô sem anel, tô em casa, tô no quarto, então tá de boa. Deus abençoe. Amo vocês, pessoas. Falou.